without a star. Free, only want to be free. We huddle close, hang on to a dream. On the boats and on the planes, we're coming to Jerusalem, never looking back again. We're going to Jerusalem. Oh, though it seems so far away, we are traveling light today in the eye of the storm, in the eye of the storm. Oh, to a new and a shiny place, make our bed and we'll say our grace. Freedom's light burning warm, freedom's light burning warm. Everywhere around the world, they're coming to Jerusalem. Every time that flags unfurl, they're coming to Jerusalem. Got a dream to take them there. They're coming to Jerusalem. Got a dream they've come to share. They're coming to Jerusalem. Some going to Jerusalem. We're going to Jerusalem. They're going to Jerusalem. We're going to Jerusalem today. My city, it is of thee. Now that again you free of thee I say. Você viu mais uma chamada aí para a nossa viagem de janeiro de 2017. Nós estamos mais uma vez convidando você para essa viagem imperdível, essa oportunidade. O preço, como já falamos, sem igual, uma operadora que há 44 anos conduz peregrinos à Terra Santa de Israel. Você é nosso convidado mais uma vez. Não perca essa oportunidade. É única. É única. Não existe esse preço, esse valor em nenhuma outra operadora. E você certamente será muito abençoado nessa viagem à Terra Santa de Israel. Porque a Bíblia diz, a palavra diz, quem abençoa o povo de Deus é também abençoado. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, você não pode perder essa oportunidade e estamos, mais uma vez, reiterando o nosso convite a você para essa viagem maravilhosa, passeando nas páginas das Escrituras Sagradas. Começa o programa mais uma vez com Shalom, a paz, a Shalom Adonai, a paz do Senhor, para o Rabá, bem-vindo, Becol Israel, Ava Israel, que é o nosso programa, o meu e o seu programa, que tem trazido a você a verdade da Bíblia como ela é, através do Taná, da Taná, que é a palavra original da história desse Deus que criou os céus e a terra, e é o único Deus que de verdade é confirmado a sua existência através do povo que ele escolheu como raça eleita, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva, que é o povo judeu. Já dissemos, rebatemos, dizemos, repetimos, informamos por diversas vezes a você que tem nos assistido que só existe dois povos na realidade em todo o globo, ainda que haja várias nações. Mas para o Criador existe um povo que é dele e um povo que é do inimigo. Então um povo de Deus e um povo do diabo, do inimigo das almas, aquele que veio para a confusão. E nós vamos, nessa série que nós estamos dando início hoje, já com o segundo programa, começando no programa passado, você vai entender o porquê da existência do cristianismo. E o tema desse programa, repito mais uma vez, é o que é o
cristianismo. Na verdade, o tema dessa nova série, que começamos no programa passado. E hoje nós vamos dar prosseguimento, informando a você mais subsídios que vão fortalecer ou mesmo trazer a você um sentimento diria assim, de desengano, de tristeza, de aversão, de ódio, até de ódio mesmo contra quem está trazendo essas informações e quem crê também nessas informações. No caso, eu que estou informando e as pessoas que creem nas informações que eu vou passar aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, tenho certeza absoluta de que você que é contrário não vai entender o que eu vou falar. Não vai, em hipótese nenhuma mesmo, poder refutar o que nós vamos falar, porque não vamos falar aquilo que, como disse no programa anterior, não queremos falar do nosso coração, daquilo que achamos que deve ser, não. Vamos falar do que a história tem mostrado, do que a Bíblia tem contado e que tem sido confirmado através desse povo que tem, de verdade, sido a diferença nesse planeta que é o povo judeu. Você gostando ou não, querendo ou não, essa é uma realidade que ninguém pode negar. Não há na Terra um povo que se compare a judeu e nem um país como Israel. Apesar de se ter informações e crenças acerca desse povo, desse país, totalmente desinformada, manipulada, trazida para vender uma coisa que não é verdade. E nós estamos com esse programa, com esse tema que é o cristianismo, tentando mostrar a você como as coisas podem ser feitas, né? Podem ser feitas de modo que engane e confunda as pessoas. Eu li no programa passado algumas histórias que vêm da Babilônia, tem temas muito antigos, lendas, mitologia antiga da Babilônia, que falam a respeito da criação da humanidade. Porque, como eu disse, a maior preocupação do homem, de um modo geral, é querer entender quem é, de onde veio e para onde vai. Essa é uma questão que a maioria das pessoas da Terra, de vez em quando, ou aqueles que se preocupam mais com o estudo da origem da vida, se pergunta a cada dia quem sou, de onde vim e para onde vou. E você viu a história da criação do mundo, do homem, através da mitologia egípcia, onde temos o deus Benu, que em forma de pássaro, que na época não era Atum, que em forma de um pássaro chamado Benu, criou a humanidade através de uma rocha, de um oceano primitivo, que surgiu na Terra, de onde ninguém sabe informar, mas daí começou a criar a humanidade. Aí veio outros deuses como Tote, em Hermópolis, Ptah, em Mênfis, Ra, em Heliópolis, e aí vai criando deuses e mais deuses, trazendo à baila uma história que justifique a criação do homem na Terra. Textos antigos, muito mais antigos do que os textos da Bíblia Sagrada, do modo que temos hoje. Até porque esses textos são textos de mais de 3.000 anos. E a história da Bíblia começa com a Torá, escrita por Moisés, que vai em torno de 1450 até 1380, por aí assim. É a história da Bíblia, do Taná, na Torá, que retrata o Gênesis, o livro do Êxodo, sair da escravidão do Egito, assim como também o Levítico, Números e Deuteronômio, que é a reedição, a republicação das leis do Eterno para o povo. E os textos parecem, em alguns casos, por exemplo, o caso de Ptah, nós falamos no programa passado, o deus dos egípcios, na capital, Mênfis, a primeira capital do Egito, onde as pessoas adoravam esse deus, e diz a lenda que ele, pela sua palavra, criou o cosmos, o universo. Mas não foi ele que criou a humanidade, sim outro deus, um deus oleiro chamado Kinu. Kinu foi o criador da humanidade. E em outra história mitológica, nós temos a história de Marduk, que foi gerado por Ea, um deus que trouxe à baila esse novo deus, Marduk, e Marduk venceu a deusa do mar, Tiamat, que era outra
mitológico, o monstro marinho, e daí passou a ser o Deus sobre os demais deuses. Uma história interessante para tentar justificar, mostrar a origem da humanidade, que foi criado a humanidade aí, diga-se de passagem, pelo sangue derramado de Kingu, que era o companheiro de Tiamat, marido e também filho. Como já falamos, nos lembra o que isso? Nos lembra a história de Semíramis e Tammuz, Nimrod, Semíramis e Tammuz. Tammuz passou a ser o Nimrod reencarnado e Semíramis, a mulher dele, seria ao mesmo tempo mãe do menino, que passou a ser Deus, e o Tammuz também seria Deus também. A história que vem da Babilônia, que é um conto sumério muito antigo, porque sabemos que a escrita mais antiga da Terra, do mundo, é a sumeriana. Tem aproximadamente 5.000 anos de existência. Os cuneiformes da Suméria e depois acadianos são, sem dúvida nenhuma, o que retrata a história do mundo civilizado do passado, na época de Nimrod, porque a Suméria, sem dúvida nenhuma, vem da descendência de Cão, através do filho de Cão chamado Cush, que gerou Nimrod. Nós já falamos bastante sobre esse tema e você pode rever isso assistindo nosso programa no começo dessa série, desde o programa 7 ao 14, e já falei, acho que 20 programas atrás também abordamos novamente esse assunto, onde Nimrod está em destaque como o criador, o primeiro homem a se colocar diante de Deus, ou seja, contra Deus. E nós estamos nessa série hoje, voltando a esse assunto, e vou aprofundar mais esse assunto para mostrar a você o que é o cristianismo. Eu não sei se você está entendendo onde quero chegar com essas histórias estapafúrdias, essas histórias que parecem ser verdade, parece estar ligada com a Bíblia, parece sugerir que a Bíblia, que a história de Moisés foi copiada, foi trabalhada sobre esses textos. Você hoje vai ouvir mais um texto sumeriano que vai, sem dúvida nenhuma, levar você a meditar e tentar ver o que estamos querendo dizer para, no final dessa série, lhe mostrar o que de verdade é o cristianismo. No programa passado também abordamos que a mitologia grega diz que a humanidade surgiu da relação sexual entre deuses, no caso a deusa Gaia, que era a deusa mãe, e o deus Urano, a Gaia, mãe da Terra, mãe Terra, e o Urano, deus do universo, deus dos céus. E gerou Tifon, gerou Cronos, gerou os titãs, mas Cronos sobressaiu, gerou Zeus, e Zeus suplantou os demais deuses, mas sempre contando uma história de politeísmo, ou seja, uma história de vários deuses. Não apenas um deus, mas vários deuses. Veja que tudo tem a ver a sincretização politeísta nas religiões desde o início das origens do povo religioso, do povo que buscou um Deus para adorar. E um Deus não foi suficiente, e por isso temos tantos deuses na face da terra sendo adorados dessas formas. E hoje, desse vou ler para você mais uma história antiga, muito antiga, é um texto também de mais de 4.000 anos, por aí aproximadamente, que conta a história também do dilúvio, a história mais fantástica sobre o dilúvio fora da Bíblia. É a epopeia de Gilgamesh, que está na biblioteca de Assurbanipal, que foi encontrado esse histórico num texto acadiano, já traduzido e interpretado, contando a história do dilúvio narrada nessa epopeia de Gilgamesh. Eu vou ler para você essa história, que é muito interessante, para que você possa pensar, meditar, entender o que nós queremos dizer com esses assuntos, mostrando a origem da fé e das várias fés que aparecem nas pessoas durante toda a existência do povo sobre a terra. Vamos ver aqui a
antiga narrativa do dilúvio fala aqui. Nesse época de Gilgamés, que eu falei agora, procura um homem, nesse época de Gilgamés, procura um homem chamado Utnapishtim, o equivalente ao Noé da Bíblia, presta atenção, cuja história é então recontada. Enlil, uma das divindades mais elevadas, fica aborrecido com a cacofonia dos ruídos que lhe chegam da parte dos seres humanos, ou seja, o barulho dos seres humanos. Decide inundar a terra e destruir a todos numa inundação catastrófica, em que veja aqui, aparece outro Deus, o Deus das águas, revela a intenção de Enlil ao mortal Utnapishtim, levando-o a construir um enorme barco e enchê-lo com pares de animais, instruído a não revelar a razão do seu místico projeto de construção. Veja só, foi instruído a não revelar por que construir aquele barco. Utnapishtim é mais tarde levado a um ponto crítico de entrar no barco com sua esposa. Por terríveis 7 dias e 7 noites, Utnapishtim e sua esposa são sacudidos na embarcação enquanto as águas do dilúvio cobrem a terra. Quando as águas finalmente diminuem, o barco se aloja no topo de uma alta montanha. Utnapishtim solta uma pomba, depois uma andorinha e um corvo, e o Utno não retorna, aparentemente porque encontrou alimento. O homem então desembarca e oferece generosos sacrifícios aos deuses, os quais, como gratidão, concedem vida eterna a ele e a sua esposa por terem salvado o futuro dos humanos e dos animais. Essa história é a história de Utnapishtim, na história do conto de Epopeia e Gilgamesh, texto que foi encontrado na biblioteca de Assurbanipal, um rei assírio do ano 716, 720, por aí assim, do reinado assírio na terra naquela oportunidade, Assurbanipal. E hoje está esse hieroglifo, essa história no Museu da Inglaterra, essa história, Museu Britânico, em Londres. Agora, veja que essa história tem algo parecido com o dilúvio contado na Bíblia. A diferença é que o nome aí é Utnapishtim, não é Noé. Não é Yahvé, o Deus Adonai, é dois deuses, Enki e o Deus Enlil. Veja que tem essa história. Não são 40 dias e 40 noites de chuva, são 7 dias e 7 noites. Mas uma história parecida e que, sem dúvida nenhuma, é um texto muito mais antigo que a história da Bíblia. A pergunta é, faz sentido esse texto ou faz sentido o texto do Gênesis, onde conta-se a história do dilúvio narrado por Noé, que está na Bíblia? Você presta atenção nisso. Mas essa história não para por aí, de Utnapishtim, porque outros contos acadianos, também muito antigos, contam a história do mesmo modo praticamente, só que aí o nome não é mais Utnapishtim, já passa a ser Atrahasis. Atrahasis é o novo Noé, essa história. E não para por aí também. Outro conto conta a história do dilúvio, mas o novo Noé, não é Utnapishtim, não é Atrahasis, mas é agora Ziusudra, um deus também, que se torna Deus por salvar a humanidade de um dilúvio. Mais uma história interessante, que os povos no passado deram crédito e continuaram dando crédito. Ainda hoje, certamente, há pessoas que creem nesse tipo de coisa. Afinal de contas, o misticismo, o esoterismo, as coisas místicas, de modo geral, atraem muita gente. E você acha que isso é à toa? Você acredita que isso aconteceu e acontece por acaso? Não. Há um propósito de quem criou céus e a terra, como já disse, para provar o seu povo, não para ele, porque ele sabe quem é o seu povo. Mas ele faz isso para que eu e você sejamos provados na nossa fé, se realmente cremos
ou deixamos de crer, ou vamos crer nessas histórias. Assim, você vai entender, no final dessa série, se vamos dizer, se o que vamos dizer, é mais verdadeiro, ou é mais verdadeiro o cristianismo, as religiões que você advoga e defende como verdadeira religião, verdadeira fé, verdadeiro Deus, verdadeiro Salvador, verdadeiro céu, verdadeiro inferno. Isso você certamente, no término dessa série, vai entender, porque vamos, como disse, mostrar de maneira bem precisa, concisa e objetiva como isso foi se desdobrando e porque chegamos aonde estamos. Porque existe essa religião, porque ela existe, qual o propósito dela sobre as pessoas desse planeta, enquanto cidadãos e cidadãs que respiram o oxigênio desse planeta. Você certamente não vai ficar de fora, não vai perder, eu espero, nenhum desses programas que nós vamos apresentar, e estamos apresentando hoje, sendo o segundo programa, mostrando a você o que é o cristianismo. E, dando sequência ainda, hoje quero definir para você o que é o cristianismo, pelo menos o cristianismo do que se entende do cristianismo, né? Essa é a definição mais prática disso, a religião é o segmento, aceita e segue o Cristo. Agora, que Cristo? A pergunta é, que Cristo? Nós vamos, no decorrer dessa série, mostrar a você que Cristo é do cristianismo e se existe outro tipo de Cristo. Você, certamente, se tiver um pouco de bom senso, um mínimo de inteligência, vai compreender que nós vamos provar, não porque achamos, não porque queremos que seja assim, mas porque a palavra diz e porque a história arqueológica confirma essa versão que nós estamos tentando mostrar a você, que vamos mostrar a você. Já mostramos algumas versões da origem da humanidade. Mostramos agora uma versão da origem do dilúvio e dos seus heróis, de quem está representado. Você já pode fazer uma comparação e tentar aí com você mesmo esmiuçar isso e chegar à conclusão. Eu creio que você já sabe qual é a coisa mais lógica. Certamente você vai dizer que é a história da Bíblia. É óbvio que, pelo menos, você que disse que é na Bíblia. Então, pense, medite nisso. E nós vamos hoje no programa falar do cristianismo como ele se iniciou. Já falamos no programa passado que a primeira vez que se chamaram os homens que seguiam a Yeshua, Ben Yosef, a Machia, o Messias de Israel, de judeus messiânicos. Mas, na versão NVI, nós temos uma tradução que fala que eles foram chamados de cristãos. A primeira linha Antioquia, você lê isso lá no Atos, no livro de Atos, capítulo 11, os versos 25 e 26, você pode reler na sua casa, e fala que Paulo e Barnabé, quando estavam em Antioquia, foi nessa oportunidade que, depois de mais de um ano ensinando lá, essas pessoas que seguiam o Messias foram chamadas de cristãos. Quando na verdade não existia isso, nunca existiu isso. O nome era judeus, né? Os judeus que seguiam ao Messias de Israel, ao Nazareno, seguiam a seita chamada a seita ou Caminho ou a seita do Nazareno, que era o homem de Nazaré, o homem que veio de Nazaré. Esse, de verdade, era o messianismo, no caso, os judeus messiânicos, que surgiu, que observavam os mandamentos do Messias, que certamente nós vamos provar a você de maneira irrefutável que ele obedecia piamente, de maneira inexorável, à vontade do Eterno, do seu Criador, do seu enviado, daquele que ele enviou para fazer a sua vez aqui nesse planeta, mostrando como você deve obedecer, como você deve guardar os mandamentos, como ele deve ser guardado, não por ensinamentos de homens usados de maneira voluntária ou involuntária pelo inimigo das almas, para confundir e enganar. Mas, como disse, o Eterno também afirma que ninguém, nem no céu nem na terra, pode confundir e nem enganar uma pessoa que de verdade serve
ao Criador do céu e da terra, ao verdadeiro e único Deus, o Deus Errado, Adonai, que é um, que é o Adonai, o Criador do céu e da terra, o Deus dos judeus, o Deus de todo o povo judeu, que é Israel de Deus que está pela terra. Então já não cansamos, né? Já repetimos isso várias vezes e vamos continuar repetindo sem cansar, ainda que canse algumas pessoas. Então, essa história de cristianismo, essa palavra de cristão, só veio aparecer mais tarde na versão Koine do Novo Testamento, Brit Hadashah, que foi encontrada escrita na letra grega, na linguagem grega, na escrita grega. E por que grego? Para você que talvez nunca foi informado sobre isso, e acredito que a maioria das pessoas realmente não sabe disso, mas a língua falada no mundo do 5º século a o ano 143 a.C., do 5º século ao ano 143, no mundo era a língua grega. A língua universal, como hoje é o inglês. E obviamente que quem escreveu esse texto do Brit Hadashah, no grego, chamou, como falei no programa passado, a tradução de Messias, ungido, para Cristo. E Jesus, era Yeshua, passou a ser Jesus, o Cristo, Christos. Daí a palavra cristãos, quando não tinha nada a ver, porque o povo que seguia Yeshua, assim como o próprio Yeshua, eram todos judeus. E naquela oportunidade já havia uma divisão dentro do judaísmo. Por isso, tenho batido nessa tecla, estou continuando batendo nessa mesma tecla para dizer a você que não existe nenhuma religião na Terra, nunca houve uma religião na Terra, até o dia de hoje, que não fosse uma seita herética. Porque elas foram tomadas, invadidas por pensamentos, ideias de homens falhos, homens usados de maneira voluntária, como disse, ou involuntária, pelo inimigo das almas, o Satã, para trazer contenda e confusão, divisão. Na época de Yeshua ben Yosef, ele veio para trazer o reino de Deus, já falei disso nessa série, para aqueles que podem ouvir e entender a sua palavra. É aquela história do Shemar, ouvir e entender a palavra do Eterno. Porque o Yeshua veio viver a palavra e realmente viveu e praticou a palavra como ela é, sem tirar e nem pôr. Mas, até então, isso não acontecia. E já havia divisão dentro do judaísmo. Naquela época de Yeshua já tinha ali o judaísmo farisaico, que é o mais aproximado da verdade da Bíblia, que é aqueles que buscam obedecer a palavra do Eterno como ela deve ser obedecida, que são os judeus fariseus, que hoje são representados, é a mesma classe das pessoas do passado que eram fariseus, hoje chamados de Hassidim ou judeus Hassidim. Esses judeus de capa preta que habitam em Israel e no mundo todo, que são fiéis à palavra, obedecendo a Torá. Homens que preservaram essa palavra como ela de verdade é. Guardaram os mandamentos, as palavras, copiaram, fizeram tudo para preservar os costumes, a tradição dos judeus, do povo que Deus escolheu para ser seu povo. Que, infelizmente, de maneira muito desleal, provocada pela ignorância, pela falta de conhecimento da maioria das pessoas que vivem de comer para um dos outros, para fazer de fariseu um termo pejorativo. Quando, na verdade, é por causa dos fariseus que nós temos a palavra hoje preservada. Se não fosse eles, nada disso estaria. Mas o Eterno escolheu esse tipo de gente. E Yeshua, como seu discípulo, e Shaul racharia. O Shaul, que é agora conhecido como Saulo, como Paulo, ele também era judeu fariseu. Judeu fariseu. Você entendeu bem isso? Essa é a verdade. Poucos entendem isso e por
não estudar, por não pesquisar, por andar fazendo apenas um ritual, um compromisso social, de ir à igreja, dia tal, dia sim, dia não, está envolvido com um ministério desse tipo, daquele tipo, mas nunca mesmo envolvido no conhecimento do estudo da palavra, de meditar na palavra, de buscar a Deus, de buscar o eterno. Porque a Bíblia diz, essa palavra diz, o Senhor fala, buscar-me-eis e me acharei, quando buscar de todo coração, toda tua força, todo entendimento. Se me buscares, eu me deixarei achar. Buscar a Deus não é estar em igreja, buscar a Deus é estudar a sua palavra, é meditar nela, é se preocupar com ela, é pedir a Ele, é estar 24 horas orando sem cessar, pensando na palavra dele, se compreendendo com Ele, estudando, perdendo seu tempo para aprender dele. Isso é buscar a Deus. E esses fariseus, hoje, fazem, obviamente que nem todos que se dizem judeus, fariseu ou hassidim, são de verdade. Então, muitos deles são hassidim, tabajara, meia boca, meu pau, meu tijolo, como a maioria dos religiosos são, de qualquer religião da terra. Qualquer religião da terra. Essa é a verdade que goste. Quem gosta, doa a quem doer. Nosso propósito aqui é falar isso. E eu, mais uma vez, me coloco diante de você, seja quem for, a refutar, a provar o contrário daquilo que eu estou aqui afirmando categoricamente. Então, já havia essa divisão de fariseus, tinha os saduceus, você já sabe, já falei sobre isso, o que eles queriam deixar de crer, qual era a classe que eles representavam, você também já falei sobre isso. Havia os zelotes, os essênios, os seguidores de João Batista, que tinham a certeza absoluta que o Deus verdadeiro, que o Messias era João Batista e não Yeshua. Havia já essa confusão lá. Agora imagina, aí surge Yeshua mesmo certo, e tem esses judeus que o seguem, chamados judeus messiânicos, os judeus de verdade, os judaísmos messiânicos. Andavam seguindo ao Messias Yeshua mesmo certo. Não há outro. Mas veja que já havia essa confusão religiosa entre os judeus. Agora imagine entre os povos que habitavam Jerusalém, a Galileia e o Israel daquela época. Porque, é claro, óbvio, se você for ver a história do cristianismo, da história da religião no mundo, você vai entender que naquela época havia um culto de adoração à deusa Cibele, que muita gente adorava essa deusa, Cibele. A outra, um culto importado do Egito, Ísis, a deusa Ísis, que nada mais, nada menos é do que a mesma Semíramis. Já falamos sobre isso, apenas com outro nome, um sincretismo religioso diabólico para enganar as pessoas. É como pegar um frasco de um Chanel 5 e encher de outro perfume e dizer que é Chanel 5, porque a embalagem é a mesma, o cheiro é parecido, é aquele denorexo, parece que não é. Na verdade é isso que o Satanás faz, ele usa a verdade para criar em cima da verdade a mentira. Já falamos e repetimos mais uma vez, não se copia uma nota, falsifica uma nota de $15, porque não existe nota de $15, existe a de 10, se falsifica a de 100, ninguém falsifica o que não existe. Assim é o trabalho de Satanás e dos seus servos, trabalhar para enganar, e para enganar ele precisa partir do real. Isso é o trabalho, isso já acontecia também, já naquela época havia a maior religião entre os soldados romanos e em Roma, e que estava também em Israel, era o mitraísmo. Se alguém pudesse apostar que a maior religião do mundo seria o mitraísmo, acertaria. Era a ideia que queria o mitraísmo na maior religião do mundo. Nunca ninguém imaginou que seria o cristianismo. Mas essa religião foi muito trabalhada e soube fazer, soube vender, soube fazer comércio do que era a palavra, do que devia ser feito para trazer o crescimento, multiplicar o número de pessoas crentes nessa filosofia de fé, nessa realidade de fé para eles, e hoje ainda é a maior religião da face da terra, indiscutivelmente. Então já havia essa divisão aí do cristianismo, do judaísmo messiânico, das religiões dentro de Israel, como também no mundo. Não há unidade religiosa, não há unidade. Então, mas nós estamos aqui focando o tema, o que é o cristianismo. Não se esqueça disso, vá gravando aí, eu estou sempre batendo na tecla, repetindo o mesmo título desse programa, o tema dessa série, o que é
o cristianismo, porque você no final dessa série vai ter a certeza absoluta, se você for uma pessoa que é eleita, é escolhida pelo Eterno, seus olhos vão abrir e seus ouvidos vão abrir para entender, vai fazer acontecer o chamar na sua vida. É isso que nós estamos tentando mostrar. E nós vamos no próximo programa mostrar a você os tipos de cristianismo que o mundo conheceu e ainda hoje conhece. Sem dúvida, você não pode perder. Nós vamos esmiuçar, mas de maneira prática, objetiva, direta, concisa. Não encher linguiça, porque, como disse, quem lê os tratados da história da religião, existe catatal de tratados, de palavras, de letras que de verdade cansam as pessoas, de uma geral. Tem gente que não consegue ler nem gibi, vai ler um tratado falando sobre a história da religião. Isso fica para poucos. Eu aprendi algo e eu quero passar para você que está me assistindo, que um professor meu de cirurgia dizia lá em São Paulo para mim, que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é aprender com os erros dos outros. Aprender com os erros dos outros, para você não fazer a mesma besteira. Do mesmo modo, eu aqui aproveito o gancho dessa história e digo para você que não há coisa melhor do que você ser estimulado a estudar, a pesquisar por alguém que fez um trabalho duro, árduo, hercúleo, para trazer a você de maneira mastigada essa verdade que você deve da sua carne, da sua vontade. Você jamais faria isso. Você está tendo a oportunidade. O Eterno, através de mim e de outras pessoas que eu creio, eu não devo ser o único na terra fazendo isso, mas certamente são pouquíssimos, e está tentando abrir seus olhos. Se você pode ter os olhos abertos, é óbvio, se você pode ter os olhos abertos. Não sei quem é você. O Eterno sabe, mas o propósito é esse. Você está nos usando para lhe dar essa oportunidade de você poder entender e enxergar a verdade sobre a sua palavra, se você crê de verdade. Ou se você é mais um, está sendo enganado e quer continuar no engano, sendo enganado, ou você é um daqueles que está enganando e quer também continuar enganando. Isso aí já foge do que eu posso fazer por você. E do Eterno também, se você não quiser. Quem se arrepende e não comete pecado, alcança perdão e misericórdia. Então, pense nisso, medite nessas palavras. E no próximo programa, eu espero você aqui conosco para nós entrarmos na divisão do cristianismo. Já entendemos o que é o cristianismo e vamos entender melhor no programa que vem, quando ele começou. Não perca o próximo programa. E para encerrar o programa de hoje, eu quero ler apenas um texto bíblico que está em Mateus 12, verso 25. Acompanhe comigo nessa leitura. Vou começar pela NVI. Mateus 12, se tiver Bíblia e quiser acompanhar, mas Mateus 12, verso 25. 12, 25. Aqui. Vamos lá. Aqui, como é a versão NVI, fala de Jesus. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Vamos ver isso na versão hebraica, aqui no Brit Hadashah. A versão não é original, obviamente, mas é que mais se aproxima. João, Mateus, Mateus 12, 25. Vamos ler. Como é que diz a versão? 12, 25. Dessa forma: contudo, conhecendo o que eles pensavam, Yeshua lhes disse: todo reino dividido não subsistirá. Contudo, conhecendo os seus
Pensamento que eles pensavam, e Yeshua lhes disse: todo rei dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu quero que você, eu gostaria, não quero aqui que o senhor não querer nada de ninguém. Eu gostaria que você pensasse nesse texto, ficar tentando, e quando vier assistir o próximo programa, tente entender por que eu li esse texto agora para você. Então, mais uma vez, vamos terminar o programa agradecendo ao Eterno, ao Criador do céu e da terra, o único Criador, o Deus que é um, pela sua misericórdia, seu amor de justiça, porque Ele é justo, a justiça de Deus está o amor de Deus está na sua justiça. Vamos agradecer a Ele por isso, por ter sido justo conosco, ainda que nossa vida não tenha sido a melhor possível nesse planeta. A sua também não, mas sabemos que merecemos o que temos. Essa é a verdade. Então vamos agradecer a Ele, porque a Bíblia diz, a palavra dele diz que nós devemos dar graça a Ele em tudo. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. É verdade, tem que louvar o Senhor. Louvar o Senhor vai ficar cantando só para Ele. Dar testemunho que você de verdade o ama, que você o busca. Ninguém pode amar a Deus sem buscá-lo. Isso é impossível. Vamos agradecer ao Eterno. Adonai, o Rei de Melech Haolam. Adonai, nosso Deus, Rei do Universo. Melech Haolam, na verdade. Deus, nosso Senhor do Universo. Nós te agradecemos uma vez pelo privilégio de estar levando essa palavra. Tu sabes, Senhor, melhor do que ninguém. Quantas vezes pensamos no que estamos fazendo? Às vezes temos vontade de desistir, porque sabemos que estamos jogando palavras ao vento para muita gente. Isso nos entristece, assim como tem certamente entristecido os corações de todos aqueles que te amam de verdade e têm trazido a tua palavra. Pai querido, Pai eterno, Adonai do Mavinu, nós te amamos, te louvamos e agradecemos pelo nome, que tu és o digno de toda essa glória, toda essa magnitude, magnificência, toda majestade, porque tu és um Deus, o Deus que é um, Adonai Errado, Criador do céu e da terra. E eu sei que esse programa, ou esse tema, não é à toa. Já falamos muito sobre religiões, isso já me inspirou a falar sobre isso, desde o começo desse programa sério, agora Israel, quando falamos do programa 7 ao 14, quando falamos do programa 36 ao 43, sobre as religiões, e temos falado ultimamente sobre Yeshua, sobre o teu povo verdadeiramente, sobre o teu Israel, sobre a tua palavra como ela deve ser. Então nós te louvamos e te agradecemos, porque isso é um privilégio que o Senhor tem nos dado. Nós não pedimos isso. Na verdade, não foi nós que te escolhemos, o Senhor nos escolheu. Então isso é uma honra, é um privilégio. Nós te agradecemos por muito, mas de todo o coração, pelo que tem feito por nós. Toda Rabá, Adonai, o Rei, Melech Haolam, Hamevorá, Leo, Haolam, vai. Muito obrigado, Senhor nosso Deus do Universo. Bendito seja para todo sempre. Baruch Adonai, bendito seja o Senhor. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Nós te agradecemos mais uma vez. Então, para você que também nos assistiu e tem nos assistido, tem tido paciência de assistir esse programa, que para muita gente deve ser sacal, deve ser de nenhuma utilidade, mas se você tem assistido, certamente o Eterno tem falado no seu coração. E continue assim. Muito obrigado pela sua audiência. Toda Rabá, quer dizer, muito obrigado em hebraico. Digo também mais uma vez, Shavuot Tov, tenha uma boa semana, porque é uma semana nova que começa, para você, para mim, que nos abençoe e nos guarde. E digo também, letra outra, até mais. Shalom. I thought